Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, imagina você aí em algum canto remoto da nossa galáxia, em algum canto remoto do universo, onde a receita para a vida esteja sendo escrita lentamente em grãos aí de poeira que estão congelados aí pelo nosso universo. Não é ficção científica, não. Estou falando de algo que foi publicado na revista Nature Astronomy no dia de hoje, tá? Uma descoberta aí que pode mudar para sempre a forma como entendemos a origem da vida no universo. Pela primeira vez na história, um açúcar foi detectado no meio interestelar, ou no espaço interestelar. O seu nome é a eritrulose, e a sua história começa a nada mais nada menos que a 26 mil anos-luz de distância daqui da Terra. Antes da gente contar isso, né, e explicar tudo isso, vale importante ressaltar coisas muito interessantes aqui nessa história toda, tá? Por que isso é importante e por que isso tem a ver com a vida? Para quem não sabe, os açúcares, eles não são apenas, né, substâncias doces aí que nos deixam felizes da vida, tá? Eles são o combustível para o metabolismo e são os açúcares que formam ali a espinha dorsal do RNA e do DNA, ou seja, servem como componentes estruturais em praticamente todas as formas de vida que a gente conhece por aí. Sem o açúcar, por exemplo, não há a hereditariedade. Sem o açúcar, por exemplo, resumindo, não há vida. E há décadas, né, os astrônomos se perguntam de onde vieram os primeiros açúcares aqui na Terra primitiva. Tá? Já tem experimentos aí feitos em laboratório que simularam aquela terra, né, que a gente fala, as condições na Terra pré-biótica, que sempre produzem quantidades pequenas dessas moléculas. A hipótese, né, que tem ganhado mais força aí nos últimos anos, ela é ousada, é de que os açúcares eles não foram fabricados aqui, mas eles chegaram aqui na Terra do espaço, através de meteoritos e tudo mais. Para mostrar como isso é muito possível, missões, né, por exemplo, a OSIRIS-REx da NASA encontrou açúcares em amostras trazidas do asteroide Bennu. Então isso é muito interessante. Já foram encontrados, né, ribose, glicose e outros monossacarídeos em meteoritos encontrados aqui na Terra. Então tudo isso sugere que a química dos açúcares acontece em algum lugar antes no espaço e depois é entregue aos planetas através de asteroides, através de meteoritos e tudo mais. Então essa é a ideia. Porém, faltava um elo nessa história toda. Se eu tenho açúcar em meteoros, se eu tenho açúcar em meteoritos, se eu tenho açúcar em asteroide e tudo mais, aonde que está o açúcar no universo que eu não consigo detectar ele? Então faltava detectar o açúcar no universo. Então ninguém, em nenhum lugar do universo observável tinha até então detectado açúcar propriamente flutuando aí no meio interestelar. A única molécula do gênero conhecida até então era o glicoladeídeo, uma espécie aí de primo distante, né, simplificado, que só tem apenas 2 átomos de carbono. Um açúcar de verdade, aquele que se encaixa na definição química exata da parada, com 4 ou mais carbonos e com a estrutura característica de um monossacarídeo, permanecia até então invisível. E o motivo dessa invisibilidade, né, é um motivo técnico e é bastante frustrante. Para poder identificar uma molécula em uma nuvem de gás cósmico, os astrônomos precisam comparar o sinal de rádio observado pelos radiotelescópios com um espectro de referência daquela mesma molécula produzida em laboratório. Cada substância emite ondas em frequências muito específicas, né, como se fosse uma impressão digital. A gente já sabe disso. Mas os açúcares, eles são muito frágeis ao calor e extremamente ávidos por água, o que torna quase impossível mantê-los intactos nas condições necessárias para se obter um espectro de referência.
Durante décadas e décadas, essa barreira aí parecia intransponível. Então, como que eu vou montar aqui na Terra um espectro de referência do açúcar para poder detectar ele no espaço? E aí veio uma grande virada, né? A astronomia, em todos os seus níveis, ela está muito ligada com o desenvolvimento tecnológico. E, mais uma vez, o desenvolvimento tecnológico desenvolveu, né? Aprimorou uma técnica chamada de vaporização a laser ultra rápido. E isso permitiu aos químicos, pela primeira vez, obter espectros precisos de moléculas delicadas como a ribose e a eritrulose. Então foi só assim que eles conseguiram fazer isso. Pode ser, né, até que já tivesse sido detectado outro açúcar aí pelo universo, mas a gente não sabe porque a gente não tinha o espectro de referência aqui para poder comparar. Agora, né, com esse mapa de frequências aí nas mãos, aí ficou fácil dos astrônomos sair procurando pelo céu, comparando esses padrões de espectro com o que eles observavam e aí bater se conseguia detectar. Restava então apenas apontar o telescópio para o lugar certo para isso. E, como a gente tem falado, né, a ideia, né, para poder fazer esse elo que está faltando em toda essa história do açúcar, era detectar açúcar em nuvem molecular, porque em nuvem molecular você tem um berçário de estrela, é nesse berçário de estrela que depois você vai formar planetas, e é aí que o açúcar vai chegar num determinado planeta e pode desenvolver a vida, por exemplo. Então, eles estudaram uma determinada nuvem molecular chamada G mais 0.693 0.027, que é um berçário gigantesco, localizado bem perto do centro da Via Láctea, por isso que ele está a 26 mil anos de distância, e ele é um reservatório molecular, é o reservatório molecular mais rico que a gente conhece na nossa galáxia. Tem mais de 340 espécies moleculares já catalogadas em suas entranhas ali, frias. Se um açúcar interestelar existe em algum lugar, era para ser ali. Então, você já tinha o espectro de referência, você já tinha aonde procurar. E aí foi bem tranquilo, eles pegaram 2 telescópios, apontaram esses telescópios, varreram, né, toda aquela região ali, lembrando que são radiotelescópios, são antenas, né, que ficaram varrendo ali durante meses e meses, entre março de 2021 e abril de 2024, registraram uma grande quantidade de dados, e o que os pesquisadores encontraram lá foi realmente muito interessante. Das 12 linhas espectrais previstas para eritrulose naquela região de frequência, 6 apareceram limpas, bem definidas, sem contaminação de outras moléculas, e casaram com a precisão milimétrica com o modelo teórico, ou seja, com os espectros de referência. A probabilidade de que esse alinhamento aí seja um mero acaso, né, seja algo aleatório, é de apenas 0,2%. Em termos científicos, isso significa uma confiança de 99,8%. Ou seja, a eritrulose estava de fato ali aonde os astrônomos procuraram. E ela não estava sozinha, né? Um dos aspectos mais surpreendentes da descoberta é que a eritrulose, um açúcar de 4 carbonos, aparece entre 8 e 17 vezes mais abundante do que os seus supostos precursores de 3 carbonos, que é o gliceraldeído e a didroxiacetona. Isso contradiz uma regra química que costuma ser válida no espaço, segundo a qual as moléculas maiores são normalmente mais raras. No caso aqui, a molécula maior, que é a eritrulose, ela era mais abundante do que as suas precursoras. E a conclusão que os astrônomos chegaram foi a seguinte: a eritrulose não está sendo formada pela adição gradual de um carbono a moléculas menores. Ela já nasceu dessa forma, ou seja, a eritrulose ela foi criada dessa maneira. O que eles propuseram aí como maneira, né, de criar a eritrulose é bem interessante. Eles falaram o seguinte, que na superfície gelada dos grãos de poeira interestelar, a temperatura fica próxima a 20 graus Kelvin, ou seja, apenas, né, 20 graus acima do zero absoluto.
dois radicais químicos de 2 carbonos cada, um derivado do glicolaldeídio e o outro do etilonoglicol, se encontram e se combinam diretamente. 2 mais 2 é igual a 4. Em uma única reação, o açúcar de 4 carbono ganha a existência, ganha a vida. E é o que é ainda mais notável, que esse mecanismo produz 50% de cada forma dessa molécula, o que significa que ambas as versões espelhadas da eritrulose surgem de maneira espontânea. Tá? A vida falar em quiralidade, né, não é um detalhe menor. A vida na Terra ela é totalmente assimétrica. Todos os açúcares dos seres vivos existem em apenas uma das formas possíveis. Uma escolha, né, que fascina os pesquisadores há muito tempo. A detecção de um açúcar quiral no espaço, apenas o segundo desse tipo já observado, sugere que essas características fundamentais da vida podem ter raízes muito mais profundas do que o nosso próprio planeta, brotando diretamente de reações químicas que acontecem em nuvens galácticas por aí. Além de tudo isso que eu já falei, a eritrulose tem um outro talento muito interessante. Em um ambiente aquoso, como dos oceanos primitivos, por exemplo, ela facilmente se transforma em treose, que é um outro açúcar de 4 carbonos. E a treose é justamente a molécula que forma o esqueleto do TNA, o ácido nucleico de terose, um análogo mais simples do RNA, que muitos cientistas consideram um sério candidato no papel de o primeiro polímero replicante da vida, que é o chamado, né, como a gente diz sempre, o famosíssimo mundo pré-RNA. Se essa hipótese estiver correta, o que a equipe encontrou no centro da galáxia pode ser literalmente a peça de quebra-cabeça que precede o próprio código genético. Então está aí mostrando como que essas coisas todas vão se combinando, tá? Vão se combinando. Para amarrar as observações à teoria, a equipe lá de pesquisadores, né, realizou simulações computacionais, fizeram o que a gente chama de simulação de Monte Carlo, modelaram a formação da eritrulose sobre os grãos de gelo interestelar ao longo de 1.600.000 anos, e os modelos reproduziram as abundâncias observadas dentro da ordem de grandeza, confirmando, né, que essa receita química é fisicamente viável nas condições do meio interestelar, ou seja, mostrando que essas coisas podem sim se combinar. Muita gente diz que não pode, né? Então nós estamos mostrando aí que pode. Obviamente, né, que as consequências de uma descoberta dessa se estendem muito além dessa nuvem aí de molecular que foi observada. Com seus 14 átomos, a eritrulose é hoje a maior molécula não cíclica já detectada no meio interestelar. É a primeira com 4 átomos de oxigênio. E os cálculos indicam que durante o grande bombardeio tardio que aconteceu no Sistema Solar, que foi ali entre 4 bilhões e 100 milhões e 300 bilhões de anos atrás, a Terra primitiva pode ter recebido até 50 bilhões de quilos de eritrulose, distribuídos pelos meteoritos e cometas que despencaram sobre a superfície ainda em formação. O bombardeio tardio foi ali o momento, né, em que o Sistema Solar, pelo menos os planetas, né, que já estavam formados, sofreram grandes impactos de grandes objetos, por isso que a gente dá esse nome, e nesse momento aí acredita-se que foi nesse momento que as moléculas essenciais para a vida foram então chegando aqui na Terra, e a eritrulose seria uma dessa, com nada mais, nada menos que 50 bilhões de quilos de eritrulose chegando aqui na Terra. 50 bilhões de quilos de açúcar de origem cósmica derramados sobre um planeta jovem, coberto de oceanos rasos e ainda aprendendo a existir. Se essa estimativa estiver correta, a matéria-prima química do primeiro código genético da vida terrestre pode ter viajado por dezenas de milhares de anos-luz antes de encontrar seu destino, e a Terra não teria, então, inventado o açúcar. Ele não foi criado aqui na Terra, ele foi herdado pela Terra. A química da vida talvez não seja uma exceção improvável, uma sorte cósmica isolada. Talvez seja uma tendência do próprio universo, algo que acontece em toda a nuvem molecular. A vida pode não ser um acidente, pode ser uma continuação.
E se for assim, então, em cada estrela que se acende nesse momento, em cada disco protoplanetário que gira em torno de um Sol recém-nascido, há sementes químicas prontas para serem entregues, prontas para começar a história de novo em um outro planeta, em outra beira de galáxia. O universo, ao que tudo indica, prepara a vida em silêncio e faz isso desde muito antes de nós. Então está aí, ó, toda uma reflexão sobre a vida acontecer no universo, algo que contradiz o que eu mesmo digo, né? O pessoal vai falar aí que eu acho que ainda continua sendo um acaso. Com base nisso aqui, você pode pensar que a vida seria abundante, mas cadê essa vida que a gente não detecta? Então, assim, pode ser que a Terra teve as condições ideais para que isso possa ter acontecido, tá? Para que isso possa ter acontecido, para que tudo isso tenha sido juntado nessa grande receita de bolo aí, que acabou virando a vida. Então, uma parte muito importante dessa receita a gente acabou de detectar, beleza? Então é isso, mas tá aí. Será que tem vida aí surgindo em um outro lugar? Será que esse açúcar ele está chegando num outro planeta, numa outra galáxia? Será que a vida é muito mais abundante do que a gente pensa? Será que eu estou me convertendo? Será que eu estou mudando de ideia? Deixa aí nos comentários se eu vou mudar de ideia ou não sobre tudo isso. Mas está aí, muito legal, uma descoberta sensacional. Como eu falei lá no início, já tinha sido descoberto em meteorito, já tinha sido descoberto em asteroide, faltava, né, juntar tudo isso, e agora a eritrulose foi descoberta em uma nuvem molecular, numa quantidade muito grande, e toda essa história aí, os astrônomos agora podem contar, e você diga aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto. Fui.